Obrigado, Andréia. Vamos lá. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando. Daí vem aquela relação dos nomes, né? Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco. Intercessores, estejam em oração, tá bom? Senhor, fale conosco nesta manhã. Tire agora, Senhor, todo impedimento, todo obstáculo, tudo que queira roubar a nossa atenção de sermos ministrados. E eu te peço, Senhor, nos abençoe, que essa palavra possa tocar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Fala para o seu irmão, Deus vai falar com você nessa manhã. Amém. Falamos já, queridos, falamos de todos esses heróis. Esse é o último nome. A mensagem de hoje eu dividi ela em dois cultos. Então, agora na parte da manhã, eu vou falar de Samuel, porque o versículo 32 fala e de Samuel, que é o último nome citado, e dos profetas. Eu não iria falar dos profetas, mas eu senti de preparar uma palavra para falar dos profetas, mas isso eu vou pregar à noite. Agora de manhã, nós vamos falar de Samuel. Samuel, esse personagem que não é muito pregado, a mãe dele se fala mais do que dele, porque nós temos a história da mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1, fala de uma mulher. Sabe o nome dela? Como ela se chama? Ana. Ótimo. Então a Bíblia fala de Ana, que era a mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, que era casada com um homem chamado Eucana. Esse Eucana vivia naquela sociedade onde a poligamia era aceitável. Existe até um discurso, né? Quando que a poligamia deixou de ser aceitável? Existe até um discurso, um debate sobre isso, mas não é o nosso tema de hoje. Poligamia significa que ele poderia ter mais de uma esposa. E era exatamente o que acontecia com a mãe de Samuel. Ela era casada com esse homem chamado Eucana, e esse Eucana tinha uma outra esposa além dela. Era aceitável naquela sociedade. E essa mulher se chamava Penina. E a história vai dizer, queridos, que ela, a nossa irmã Ana, não podia gerar filhos. E ela vivia muito angustiada por isso. Hoje em dia existem casais que decidem: nós não queremos ter filhos. E eles decidem, não é que não pode ter, às vezes decidem não ter. Existem outros casais que decidem: nós vamos adotar. E adotam uma criança e fazem como se fosse o seu filho gerado. Até aí tudo bem. Mas nessa época, ter filhos era muito mais do que você gerar uma criança. Ter filhos era um sinal de bênção de Deus sobre a vida do casal. Por isso que até hoje em dia se fala isso, né? Quando alguém fala: tô chamando filho. Filho é bênção. Não é assim que nós falamos? Pastor, mas eu já tenho meia dúzia é bênção, então, mais um. Eu trabalhei com um rapaz, e rapaz, na época eu acho que ele tinha uns 30 e poucos anos, e ele tinha 6 filhos, irmãos, 6 filhos, uma bênção, né?
Ele chegou para mim um dia e falou assim: rapaz, minha esposa está grávida. Falei: meu amigo, você tem 6 filhas, tua esposa está grávida. Ele falou: é. Falei: que bênção. Ele falou: pastor, mas é gêmeos. Falei: rapaz, que bênção, que maravilha. Bênção. Ele trabalhava com a gente e à noite ele vendia espetinho. Falei: é isso aí, vai ter que vender muito espetinho. Vai ter que vender muito espetinho. Mas filho é bênção. Quem concorda, diga amém. Amém. Quando nós falamos que filho é bênção, nós falamos o quê? É uma bênção, é um presente de Deus. Mas na época de Ana, de Samuel, era diferente. Filho é bênção significa que filho é o sinal da bênção de Deus sobre o casal. Logo, não ter filhos significa o contrário. Se filho é bênção, não ter filhos era uma maldição. Então, na época aqui de Ana, de Samuel, essa época que Samuel nasce, não ter filho era sinal: ih, Deus está castigando, não pode ter filho. É castigo isso aqui. Não pode ter filho, ou tem só um filho, pouquinho filho, é um castigo, não é possível. Porque se realmente estivesse na presença de Deus, teriam filhos, e muitos filhos. Por isso que é normal você ir lá no shopping Higienópolis e ver aquelas famílias de judeus ali no shopping, circulando pelo shopping. Geralmente eles estão com uns 4, 5 filhos, não é assim? Vila Lobos, já foi lá no Vila Lobos andar de bicicleta? Já vi lá casais assim de judeus com um monte de filho, aquelas bicicletinhas família, sabe? Um monte de filho. Por quê? Porque para eles o filho, quanto mais filho, é bênção. Então Ana carregava o fato de ser estéril, queria ter filho, não podia, então ela tinha esse fato na vida dela. 2, ela tinha o fato de ser considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, por não ter filhos. E 3º lugar, a mulher que Eucana tinha escolhido para ser sua segunda esposa, essa tal de Penina, ela tinha vários filhos com Eucana. Só que ela era uma mulher que provocava. Ela era uma mulher que instigava a ira em Ana. Ela era uma mulher, queridos, rixosa. Era uma mulher encrenqueira. Conhece gente assim, irmãos? Ou você é assim, irmão? Em nome de Jesus, vou orar pela tua vida. Mas tem mulher que é uma praga, irmãos. Tem homem também. Tem, Fábio? Viu que você desabafou aí? Aquela mulher era um problema na vida de Ana. A Bíblia, quando fala dela, capítulo 1 de 1 Samuel, fala assim, que ela era competidora de Ana. Ela competia. Ana não estava competindo, mas ela queria competir com Ana. Porque Eucana gostava mais de Ana. O pai de Samuel gostava de Ana, amava Ana, fazia de tudo por ela. Não que ele não gostasse da outra, mas Ana, ele cuidava diferente. E aquela Penina zombava de Ana, provocava Ana. Queridos, é interessante que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, que elas funcionam igual Penina. Porque Penina instigava, provocava, e aquilo não fez Ana se afastar de Deus. Aquilo não fez Ana ficar revoltada com Deus. Aquilo fez Ana se apegar com Deus. Posso ver amém, queridos? Quando Deus coloca uma Penina no nosso caminho, quando Deus coloca alguém ali que parece uma Penina provocando, instigando, fazendo você ficar revoltado às vezes, não é para você se revoltar contra Deus, é para você orar, para você buscar a estratégia de Deus, é para você se colocar na presença do Senhor, porque através dessa Penina Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai fazer uma obra grande na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Penina, para pensar comigo, olha aqui. Penina, no fundo, ela ajudou Ana. Se ela não tivesse enchido a paciência de Ana, Ana talvez não teria se posicionado para orar. Talvez você só vai mudar de vida
Porque tem alguém que te provoca e está te obrigando a mudar de vida. Tem que mudar de casa. Eu tenho que mudar de casa, tem que mudar de emprego. Talvez essa pessoa, ela está sendo como um trampolim para te jogar para cima. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Talvez alguém negou te ajudar. Talvez alguém falou, não vou te emprestar, não vou te ajudar. E te obrigou a ter que ir atrás. E você tem o seu hoje. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Às vezes é uma porta que fecha. Você fica lá revoltado, mas só fechou. Aquela teve que fechar para Deus abrir uma maior na tua vida. Aleluia. Quem está entendendo a dinâmica aqui? Diga amém, querido. Amém. Então Penina, uma praga na vida de Ana, mas Ana se posicionou. E Ana foi para um santuário lá na cidade de Siló, que tinha um templo, um santuário, não era um templo, uma construção, mas era uma tenda. E ela foi lá orar. E foi nesse dia que ela foi lá, que ela foi revoltada. Você já veio para a igreja revoltado? Quem já veio para a igreja revoltado? Amém. Você fala, não, hoje eu vou falar com Deus. E você vem, você dobra o joelho e fala assim, Deus, hoje peraí Deus, peraí. Senta aqui que eu quero te contar o que está acontecendo. Você tem que fazer isso às vezes. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Não é se revoltar contra Deus, não seja insano. É se revoltar contra a situação. Vou repetir, não é se revoltar contra Deus, é se revoltar contra a situação. Chega. Basta. Daí você vai e ora. E ela orou, dobrou os joelhos e começou a orar, começou a chorar. E foi orando, daqui a pouco ela já não tinha nem mais palavra para orar. É bom quando você perde as palavras na hora da oração, porque o Espírito Santo intercede por você. Ela já não tinha nem mais palavra, ela estava ali, sei lá o que ela falava. Chorava apenas aos pés de Deus. Deus, eu estou aqui, Deus. Às vezes nós não queremos que a pessoa fale com a gente. Às vezes nós queremos falar com a pessoa, nós queremos chorar para alguém. Não é assim? Às vezes você quer simplesmente chorar, falar. Eu lembro quando eu estava passando por um processo de ansiedade, tive crises de ansiedade terríveis. Conheci o inferno, queridos. Eu conheci o inferno. Ansiedade, depressão, esse negócio é inferno. E eu lembro que eu tive momentos que eu queria simplesmente chorar. E eu lembro de situações, dias, que eu cheguei a chorar 3 horas seguidas. Chorar a noite inteira. E não dormir. E às vezes eu queria simplesmente ter alguém para chorar para ela. Não é nem falar, não é nem ouvir nada, não precisa me dar conselho. Eu quero só pôr para fora. Já aconteceu isso com você? Ela pôs para fora. E o Eli, que era um sacerdote daquela época, Eli olhou o estado de Ana. Ele era o responsável pelo santuário. Ele foi chegando perto dela, foi vendo que ela estava ali, só mexendo os lábios. Ele foi olhando, até que ele chegou para Ana e falou assim: Ana, o que está acontecendo com você? Ela olhou para ele: o que foi? O que aconteceu com você? Você está bêbada? Você está embriagada? Ele falou: não, estou com amargura de alma. Ele percebeu a besteira que falou, irmãos. E ele olhou para ela e falou assim: olha, eu nem sei o que você está pedindo para Deus, mas que o Deus de Israel conceda a petição que você acabou de pedir para Ele. E aquela palavra entrou no coração dela. Aquela palavra entrou no coração dela e acendeu uma chama, dizendo: Deus tem resposta para você. Hoje você não entrou por esta porta em vão, não. Hoje o Espírito Santo está usando também a minha vida para dizer aí no teu coração: ainda tem jeito, ainda tem resposta, ainda tem solução para o seu problema. Pastor, que Deus vai fazer? Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo por você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Você consegue dar glória a Deus? Diga para quem está ao seu lado: Deus vai fazer algo para você nessa manhã. Deus vai fazer algo para você. Ela levantou
enxugou a lágrima, arrumou a roupa, se ajeitou, foi para casa. Fazia tempo que nem comia, nem bebia, não tomava banho, não se arrumava. Se arrumou, ficou bonita, comeu. O marido olhou para ela e falou assim: mas o que aconteceu, Ana? Você está com outro espírito, você está com um semblante diferente. Você vai sair daqui hoje com um semblante diferente. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar para trabalhar, alguém vai olhar para você e falar: você está mais bonito, está mais bonita. É porque Deus falou no meu coração, Deus falou no teu coração nessa manhã. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, bem forte com as palmas. Aleluia. Ela falou: Eucana, Deus me visitou hoje. Comeram, beberam. Diz a Bíblia que ela levantou de madrugada, acordou o marido no mesmo dia, e ela já nem orou mais. A Bíblia diz lá em 1 Samuel que eles levantaram de madrugada e eles adoraram perante o Senhor. Vamos louvar. Mas louvar por quê? Vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Mas nada aconteceu, você que pensa. Deus já começou a fazer. E eu já estou agradecendo a Deus. Esse projeto da África aí, eu já estou agradecendo a Deus. Que já deu certo. Quem crê, diga amém. Já estou agradecendo. Essa cozinha aqui, antes de ficar pronta, eu passei o dia aqui na sexta-feira. Como é bom estar aqui, irmãos. Eu já estava agradecendo a Deus. Não tinha nem comprado, eu já estava agradecendo a Deus. Pelos olhos da fé. Aleluia. Agradeça a Deus nesta manhã pelos olhos da fé. Posso ver amém, queridos? Então Ana já começou a agradecer. Diz a Bíblia que ela teve relações com seu marido. Depois dos 9 meses da vida, ela teve o filho. Mas antes dela ter o filho, ela tinha feito um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, Senhor, eu vou levar ele para o santuário. Ele vai viver lá no santuário. Ele vai trabalhar no santuário. Ele vai ser dedicado ao Senhor. E quando Samuel nasce, o nome Samuel significa: o tenho pedido ao Senhor. Do jeito que eu pedi, Deus me deu. É isso, Samuel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha que nome bonito. Diz a Bíblia que ela teve o filho. E depois que cumpre-se os meses que ela deu de mamar para a criança, que a criança ficou um pouquinho maior, ela levou no santuário e deixou ele no santuário dedicado ao templo. Aqui começa a história de Samuel. Eu tenho poucos minutos agora para correr. A história de Samuel começa aqui. Ele cresce na casa dele. Com a mãe dele olhando para ele e falando assim: filho, você é uma bênção. Filho, você é um milagre de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha a importância de você chegar para os teus filhos. Talvez eles já são maiores, né?